Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Kleber Oliveira, seja muito bem-vindo, você está no canal Desperta-te. 250 inscritos. Vamos dobrar este número? Para isso eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, eu gostaria de te convidar a clicar no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se. E se você que nos assiste já é inscrito, eu gostaria de te convidar a compartilhar este vídeo com seus amigos e convidá-los a se inscreverem em nosso canal. Assim você ajuda o canal Desperta-te a crescer e a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Além disso, ao se inscrever no canal, você é notificado pelo YouTube toda vez que publicarmos um novo vídeo. No vídeo de hoje eu continuo a nossa série 7 Fatos Sobre. Nesta série, eu sempre trago 7 fatos acerca de um acontecimento ou de uma personagem bíblica. Então não saia daí, pois agora eu trago até você 7 fatos sobre Noé e a Arca. Então vamos aos 7 fatos sobre Noé e a Arca. Fato número 1. Noé tinha 600 anos quando entrou com a sua família na Arca. Quando ouvimos isso, a primeira ideia que nos vem à cabeça é que Noé era muito velho. Claro, são 600 anos. Mas, para aquele tempo, isso era cerca de 2/3 da expectativa de vida. Se fizermos uma comparação com os tempos atuais, com a expectativa de vida de hoje em dia, era como se Noé tivesse 50 anos de idade nos dias de hoje. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que Noé ainda viveu 350 anos após o dilúvio. Fato número 2. O côvado era a unidade de medida utilizada na época em que Noé construiu a arca. Em tempos remotos, as pessoas se utilizavam de unidades de medidas antropométricas, ou seja, elas comparavam objetos e distâncias, as partes do corpo, a fim de estabelecer o seu tamanho. Assim surgiram unidades de medida como palmos, pés e o côvado. O côvado é a unidade de medida que se baseia no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Fato número 3. Afinal de contas, quanto media a Arca de Noé em metros? Como eu disse no fato anterior, a unidade de medida usada no tempo em que Noé construiu a arca era o côvado. E a palavra de Deus diz que a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Levando em consideração que esta unidade de medida não era uma unidade exata, mas variava entre 45 e 66 centímetros, chega-se à conclusão de que a Arca de Noé possuía em metros 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Fato número 4. A Arca de Noé e a engenharia naval. Segundo Ricardo Pinto, professor de engenharia naval da Universidade Federal de Santa Catarina, é impressionante que a arca dos relatos bíblicos tenha as proporções que ali são relatadas, pois, segundo ele, os parâmetros usados para a construção da Arca de Noé naquele tempo são os mesmos parâmetros usados para a construção de um navio cargueiro nos tempos atuais. A Bíblia também faz referência ao tipo de madeira utilizada, um tipo de pinheiro, uma madeira leve e resinosa. Além disso, diz que a madeira deveria ser impermeabilizada. O barco deveria ser impermeabilizado por dentro e por fora com betume. Tais fatos, o tipo de madeira utilizada e a impermeabilização, permitiria o navio flutuar com facilidade. As medidas, os materiais utilizados, a forma com que foram utilizados segundo os relatos bíblicos, fizeram com que a arca fosse um barco com boa flutuação, estável, seguro e confortável. As pesquisas acerca do assunto demonstram que as informações da Bíblia sobre a Arca de Noé são realistas e compatíveis com a construção naval dos dias atuais. O conhecimento e a ciência necessário para a construção de uma embarcação de tais proporções
não era comum às pessoas daquela época. Desta forma, somente Deus, com sua infinita sabedoria, poderia, como diz os próprios relatos bíblicos, dar instruções tão precisas para que fosse construído um barco com tais proporções em tempos tão remotos. Fato número 5. Deus não mandou que Noé colocasse um casal de cada animal na arca. Desde pequenos, aprendemos que Deus mandou que Noé levasse com ele na arca um casal de cada animal. Mas e se eu te dissesse que isso não condiz com a realidade bíblica? Os relatos bíblicos dizem que a ordem de Deus para Noé era que ele colocasse 7 casais de cada animal puro, 7 casais de cada espécie de ave e um casal de cada animal impuro com ele na arca. Tá achando que eu estou te enrolando, né? Então leia Gênesis 7, versos 2 e 3 e comprove você mesmo. Fato número 6. Noé é o inventor do vinho. Gênesis capítulo 9, verso 20, diz que após o dilúvio, Noé plantou uma vinha e com ela produziu o primeiro vinho da terra. Mas, assim como a maioria das grandes invenções da humanidade, provavelmente o vinho foi inventado por um acaso. Provavelmente, após colher as uvas de sua vinha, Noé esmagou algumas com o objetivo de extrair suco. Armazenando-o por algum tempo, este suco sofreu o processo de fermentação, dando assim origem ao primeiro vinho da terra. Fato número 7. Os relatos de um dilúvio global não é exclusividade da Bíblia. Você sabia que existem cerca de 270 relatos de civilizações antigas que falam de um dilúvio global? Civilizações antigas que não se conheciam, como incas, egípcios, chineses, hindus e várias tribos aborígenes por todo o mundo, relatam um dilúvio global onde apenas 8 pessoas foram salvas das águas e deram continuidade à civilização, à humanidade. Da mesma forma que a Bíblia relata que apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus 3 filhos foram poupados durante o dilúvio bíblico. O fato de tantas civilizações diferentes que não se conheciam ter cada uma o seu relato acerca de um dilúvio global, mesmo que com algumas diferenças, mostra que, diferente do que os céticos e os ateus acham, o dilúvio é, na verdade, um fenômeno real, um acontecimento real e não uma lenda, uma história inventada. Como Noé cortou e transportou tanta madeira, como construiu uma arca de tão grandes proporções, como tantos animais couberam na arca e como eles foram alimentados por tantos dias, fazem os céticos quererem algumas respostas, mas o fato é que tais acontecimentos relatados na Bíblia se tratam de um milagre, do cuidado e da providência de Deus. E diante de um milagre, nós podemos crer ou não crer, mas se pudermos explicar, aí deixa de ser milagre. Meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos através das suas redes sociais, através do WhatsApp, ajudando assim o nosso conteúdo chegar cada vez mais a mais pessoas. Muito obrigado pela sua visita. Até a próxima. Graça e paz.